Fala pessoal, eu sou Ronaldo Júnior e este é o canal Tergiverso. Hoje eu vou falar para vocês de um dos romances mais lidos dos últimos tempos. Claro, você já deve ter passado por ele, Teto para Dois, de Beth O'Leary. Fica comigo que eu vou te contar mais sobre essa história. Para começo de conversa, não tem nem o livro para mostrar para vocês, porque eu li tudo pelo Kindle aqui. Eu posso até futuramente fazer um vídeo falando sobre o Kindle, mas é bem interessante trazer essa história aqui para vocês. Foi uma história que eu não leria normalmente, não é o meu estilo de leitura, mas acabou sendo indicado no clube do livro de que eu faço parte e, consequentemente, foi uma história muito bem aceita pelos demais. Foi uma história que estava muito em alta, ainda está em alta, mas que valeu a pena demais agora passar essas férias lendo Teto para Dois e pensar todas as coisas que envolvem essa narrativa. E eu tenho certeza você vai gostar, você vai se ver preso a essa história querendo saber o que acontece com Leon e Tiff. É pertinente dizer que a autora Beth O'Leary, ela tem cerca de 29 anos e ela escreveu Teto para Dois quando ela viajava de trem para o trabalho, então já sabemos de onde surgem ali muitas das inspirações para dentro da história, né? Enfim, que é interessantíssima e que vocês vão perceber como a dinâmica da narrativa, eu vou descrever aqui um pouco para vocês, como a dinâmica da narrativa pode envolver o leitor e tornar tudo mais interessante. Mas antes de continuar, eu vou te pedir para se inscrever aqui no canal. Se você gosta das resenhas, se você gosta de falar de dicas de escrita também, se inscreve para não perder nada. Tenho certeza de que a gente vai ter muita coisa para trocar juntos e muita coisa boa para falar sobre literatura. Pois bem, Teto para Dois conta a história de Leon e Tiff. Você primeiramente vai conhecer Tiff, que é aquela que inicia a narrativa. Tiff começa procurando um apartamento. Ela acabou de se separar do ex-namorado e está buscando um lugar para ficar. Ela foi assim extremamente humilhada, ela se sentiu péssima com o ex-namorado, que depois de inúmeras brigas eles voltavam e tudo mais, e mesmo assim não deu certo, e ela resolveu largar tudo e sair, não sem medo, não sem pressão dos amigos, não sem toda a questão ali de pessoas mostrando para ela que ela devia sair daquele ambiente negativo para a vida dela. O problema é que ela não consegue de jeito nenhum encontrar um apartamento decente pelo qual ela pudesse pagar. Ela trabalha numa editora, especificamente uma editora que faz livros de faça você mesmo, como se fosse. Então é uma editora que faz livros de artesanato, livros de um pedreiro com dicas de coisas para fazer no dia a dia. Então, com seu salário de assistente editorial, algo assim que ela acaba não conseguindo grande coisa para morar. E ela acaba encontrando um anúncio que fala em dividir o apartamento de uma maneira meio, pelo menos para mim, eu acho que para a cultura brasileira é um pouco esquisita essa coisa de você alugar um cômodo de dentro da sua casa para determinada pessoa, né? Mas a pessoa que oferece o apartamento no anúncio está alugando especificamente uma metade da cama. Ou seja, ela estaria alugando parte do apartamento, incluindo uma metade específica da cama, durante um certo período do dia, e que era o período em que a outra pessoa estaria trabalhando, ela vem a saber depois, e no outro período do dia, a pessoa seria de fato a dona do apartamento e ficaria ali. Primeiro, todo mundo ao redor dela acha aquilo uma loucura, né? Como é que ela vai alugar um apartamento, metade de uma cama, ela não sabe nem quem mora ali, como é a pessoa, qual é a índole da pessoa. E esse apartamento para dividir a cama é justamente do Leon, um cara que ele trabalha numa espécie de casa de repouso, ali onde são cuidadas pessoas de várias idades com problemas de saúde específicos, e ele está precisando de dinheiro para pagar o advogado para defender o irmão num caso em que foi preso injustamente, o Rich, irmão dele. E quando a Tiff vai procurar o apartamento do Leon, portanto, ela acaba se encontrando com a Kay, a namorada ciumenta e controladora do Leon, que acaba limitando de todas as formas possíveis o encontro deles dois. Então a primeira coisa que ela fala é: vocês não vão se encontrar, vocês não vão se conhecer. Eu vou tratar tudo com você e você, que tudo que precisar, vai falar comigo diretamente. Mas isso, é claro, vai sair do controle dela, é óbvio.
Enfim, então a Tiff passa a alugar um apartamento por um valor extremamente baixo para o centro de Londres, praticamente, e ela dorme à noite num lado específico da cama e o Leon dorme durante o dia no lado dele da cama, já que ele trabalha à noite. Quando ela volta do trabalho, ele já saiu para trabalhar e quando ela sai para o trabalho, ele está chegando. Então eles não se encontram, é uma coisa extremamente sincronizada para que nada dê errado. Mas, com o passar do tempo, eles começam a trocar post-its. Eles vão trocando recados colados nas coisas da casa, nos objetos, nos eletrodomésticos, na cama, enfim, tudo, em todo tipo de lugar tem post-it, às vezes camadas de post-its de tanta coisa que é escrita. Acontece que a gente está falando de dois personagens completamente diferentes. Leon é um cara extremamente introvertido e Tiff é uma pessoa extrovertida, extravagante, é uma pessoa colorida, é uma pessoa que busca ter uma personalidade muito mais aberta, enquanto o Leon é um cara de poucas palavras, é um cara ali tímido, e isso vai mostrando como vai ser a relação deles. Só para eu deixar claro também uma outra coisa aqui, esse livro é totalmente dividido em capítulos narrados por cada personagem, então se você gosta de capítulos curtos, capítulos dinâmicos, que logo vão te mostrar o que vai desenrolar, o que vai acontecer, vale a pena você conhecer esse livro, porque é um livro assim que acaba te prendendo. Pode não ser o seu estilo de história, que é um romance extremamente romântico, né, uma série de coisas, apesar de outras que eu já vou falar para vocês, mas é interessante você buscar entender essa atmosfera que cerca Leon e Tiff. Então, é um livro interessante também para você se aprofundar, para conhecer mais a fundo as questões psicológicas dos personagens. Nessa obra, a autora trata de um tema extremamente delicado, mas infelizmente extremamente comum, que é o abuso emocional. A Tiff, ela tem um ex-namorado, que já foi mencionado aqui, que é o Justin. O Justin, ele envolve de tal forma a sua parceira, né, a sua, no caso, ex-parceira, a ponto de fazer com que ela compreenda que ela está errada a todo tempo e que ele está certo. Ele consegue ser manipulador a ponto de fazer com que ela pense que depende dele a todo instante e assim, emocionalmente fragilizada, volte para ele quando eles terminam e no primeiro momento ele volta a procurá-la. Então isso é extremamente comum e é extremamente importante de ser debatido, claro. Pensar nessa história, pensar nas questões por trás, na subtrama, nas subtramas, que são a prisão do Rich, né, a prisão injusta do irmão do Leon e também o abuso emocional ali praticado pelo Justin contra a Tiff durante o período de relacionamento deles e até depois. O livro ele vai acabar te surpreendendo em um dado momento pelas ações que o Justin vai tomar, que são extremamente absurdas. São ações que você pensa, não, isso é impossível, isso não vai acontecer, ele não vai aparecer aí do nada. E aí você vai começar, eu pelo menos foi assim, eu fui juntando as peças do quebra-cabeça e falei, não, tem alguém colaborando para ele chegar nisso, tem alguém fazendo alguma coisa, enfim, não vou falar mais, senão vai ser spoiler, não vou dar esses detalhes não, vou deixar para você conhecer a história. Mas enfim, é um livro que no final das contas, eu no ano passado fiz várias leituras pesadas, ano passado foi um ano difícil, né? 2020 foi um ano extremamente pesado, até para quem gosta de ler, a concentração foi difícil, o medo de tudo, né? Da doença que ainda está nos assolando, foi complicado, e aí justamente por isso o pessoal do Clube do Livro resolveu escolher uma leitura mais leve, para que a gente pudesse saborear algo nesse período de férias. Nem todos gostam, não seria minha primeira escolha, mas certamente foi um livro que me surpreendeu muito positivamente. Um outro detalhe que eu trago aqui para vocês é que é um livro extremamente bem humorado com relação às passagens, com relação à atmosfera dos personagens. E eu fiz a leitura toda com a minha esposa, então eu li as partes do Leon e ela lia as partes da Tiff, um ia acompanhando com o outro. E esse livro, consequentemente, arrancava risadas a todo tempo, todo capítulo tinha algo, ainda que no meio da cena de tensão tinha algo engraçado, tinha algo ali para nos fazer sorrir com aquilo que estava acontecendo, com o jeito da Tiff, com as respostas da Tiff, às vezes com as ações reflexas ali do Leon. Enfim, vale muito você buscar uma leitura, você está buscando uma leitura leve, uma leitura agradável por si só, uma leitura que vai fluir, que vai te fazer bem,
leia Teto para Dois. É um livro de cerca de 400 páginas e que traz muita coisa interessante e principalmente traz reflexões importantes sobre relacionamentos. E aí é muito interessante a forma como a autora vai levando tudo isso, a forma como ela vai expor essas subtramas, a forma como ela vai fazer a aproximação de Tiff e Leon, como eles vão se encontrar, e aí é uma coisa extremamente constrangedora esse encontro, você vai entender do que eu estou falando quando você lê, e ao mesmo tempo como eles vão passar a reconhecer um ao outro com base em todos os post-its, né? Porque eles foram pessoas que nunca se viram, mas se conheciam demais, e ao mesmo tempo pessoas ali que dividem questões pessoais ali ruins, que é o caso da Tiff com o ex-namorado e o caso do Leon com o Rich, seu irmão. Então é perceptível que no final das contas a Tiff vai ser crucial para ajudar o Leon no caso do irmão Rich, e ao mesmo tempo o Leon vai ser fundamental na vida da Tiff para que ela desenvolva ali suas relações sociais, seu psicológico, para ressignificar aquele passado turbulento que ela teve com o ex-namorado abusivo. Então, enfim, só vocês lendo, uma experiência que eu recomendo a vocês. Se você estiver interessado no título, é claro, o link está aqui na descrição. O livro é da editora Intrínseca e, é claro, você comprando por lá, você ajuda o canal. Por hoje, pessoal, foi isso. Espero que vocês gostem demais de Teto para Dois, assim como eu e minha esposa gostamos demais também. Leiam, compartilha comigo aqui se você já leu, o que você achou desse livro. E, claro, leia. Eu indico demais que vocês leiam. Se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma resenha. Claro, me digam aqui embaixo qual outro livro você quer que eu fale sobre. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau!